respeito disso, a senhora que ofereceu aquele terreno da Orionópolis, ela estava com 88 anos, Dona Maria Alves de Samatos. Todos os filhos dela são do mundo jurídico e tal. Ela dizia, não vou deixar isso de herança para vocês, vocês não precisam. Vou me dar de presente para respeitar minhas amigas, que é o seguinte: padre, o senhor pode levar para lá os mais carentes e tal, só que eu preciso lá que o senhor arrume um lugarzinho para minhas colegas que ficam aqui no centro da cidade, cujos filhos que são muito ricos, deixem seus pais aqui trancados, seus velhos trancados, e eles, muitos deles até chegam a ficar doentes de morte. E eu queria que isso não acontecesse, e que nessa casa tivesse um lugarzinho para o rico que fica jogado, abandonado lá no centro da cidade. Isso aí em 1989. E continua acontecendo, né, Jesus? Então, aumentou. É independente da questão econômica. Vamos pensar na classe média alta, quando não coloca na casa de repouso, aí o que o filho e a filha lembram? Dia das Mães, Natal, né? Aí Dia dos Pais. Eu gostaria de relatar uma experiência. Eu, durante 6 anos, eu fui o diretor financeiro da Johnson no Rio de Janeiro, na Ceras Johnson. Tem que separar que existem 5 Johnson no Brasil e elas nem se conhecem. Então, a Ceras Johnson. Que a Ceras Johnson, para o mundo comum, o mundo do consumidor, Cera Grand Prix, Hyde, Glade, perfume de ambiente. E todos os anos nós dávamos para um asilo, uma casa de idosos, $100 mil dos lucros da companhia. E o governo do Rio, eu queria ouvir a opinião de vocês, porque vocês, do ponto de vista sociológico, é um pouco romântico para quem olha do lado econômico. Mas esse é o debate, né? É assim? O governo do Rio passou a proibir as doações e o governo federal não permitiu nem sequer lançar o balanço. E era uma imposição dos Estados Unidos, eu tinha meu chefe lá, que dizia, temos que, o entorno da fábrica precisa ser feita uma doação. Para doar, no mínimo, aí nós dávamos o mínimo, que era os $100 mil para lançar no balanço. E, no entanto, o governo brasileiro não quer isso. Eu sou empresário em São José, essa é uma experiência. Eu tenho uma outra experiência muito interessante do ponto de vista empresarial, por isso que eu disse que o debate eu sou economista e sou monetarista. Para mim, gente do porte do Joaquim Levy, é porque eu tenho admiração, tá? É diferente de quem é sociológico. Mas, certa vez, em São José, a Natália é nascida em São José, eu conheci uma escola que tinha 400 alunos, um banheiro, um único banheiro. Eu fui nessa escola porque eu tinha feito doação de livros. Não pode lançar, é proibido e sob penalidade de multa da Receita Federal se lançar no balanço da empresa essa doação. Ok? Exceto se tiver uma autorização prévia deles, aí pode. Me propus a fazer uma bateria de banheiro. O prefeito era o anterior ao Dário Berger. Eles foram na minha empresa dizer que não pode. Não, o senhor não pode fazer uma bateria. Nem a doação, vocês contratam a empresa, me dão um projeto e eu só pago a execução. Não pode. Isso é da Câmara de Vereadores do município. Qual é a opinião de vocês sobre... Eu contei 2 histórias, porque isso eu vivenciei. O dinheiro da Johnson era só uma ordem que eu cumpria, mas o outro era dinheiro meu, porque era um valor pequeno. Fazer 10 ou 12 banheiros para as crianças masculinas é uma coisa muito barata. E não é permitido. Qual é a opinião de vocês? Eu posso falar sobre a questão da gestão financeira e orçamentária, porque eu também trabalho com peça orçamentária. Quando a gente faz trabalho, esse trabalho de investigação das entidades, a gente vasculha todo o planejamento financeiro e a peça orçamentária na Secretaria do município. Podemos chegar, deixa eu só fechar isso aqui, porque um
nas questões de violência, eu acho que é importante ter presente a questão do abuso financeiro e econômico, porque se considera o idoso demente para poder gerenciar isso, então um adulto vai lá e se coloca nessa condição. Hoje pela manhã amanheci com a notícia de condenação da filha e o marido que mataram os pais por conta de... E não é aquela Richthofen, não é? Uma mulher adulta e seu marido, por uma herança lá de 5 milhões. É isso, esse tipo de violência que está vinculada e desgruda totalmente o entorno e a concepção de grupo familiar para pensar na questão patrimonial exclusivamente. Então tem muitas denúncias de filho que pega o cartão do pai, que tenta processo de interdição para poder administrar o recurso. Pior são os filhos. Nós viemos aqui para lhe fazer companhia. As mulheres geralmente vivem isso. E tocam dentro da casa, filho com nora e tudo. Quem é que manda na casa? A partir de então, que era dela, o filho que é adulto, a nora que é adulta, né, porque ela já não sabe. E olha, o que o professor Jaci estava falando, estou lembrando eu tenho uma colega geriatra, também assistente social, e ela tem incomodado muito a gente, para a gente propagar a necessidade de hidratar a pessoa idosa. Uma pessoa idosa que fica das 8 da manhã às 8 da noite, sem tomar água, líquidos, às 8 da noite você vai conversar com ela está confusa. A desidratação, né, no processo de envelhecimento, ela causa tonturas, ela causa confusão nas ideias, certo? Não é com todo mundo, obviamente, mas é muito. Aí a pessoa chega à noite e diz assim, não é que o fulano já está ficando meio demente? Não é que ele já está... E a coisa mais difícil é fazer a pessoa idosa tomar água, não é fácil. A violência física, nós acompanhamos filhos que batiam na mãe porque a mãe queria aprender a ler e escrever. Só por isso. Para nós é só, mas e o prazer dela, chorando a dizer para a gente, sabe o que é agora? Porque quando eu ia para o ponto do ônibus, era pelo tamanho da letra. Como os ônibus mudam muito, aquele tamanho da letra não é sempre o mesmo. Então ela ficava assim, ela disse que ia, e aí ela não reconhecia aquele letreiro, voltava. Dependendo de quem estava no ponto do ônibus, se ela achava assim, bom, a menina não vai me passar pena, não vai me achar burra, não vai me achar menos digna, eu pergunto para ela, este ônibus é o tal? O prazer, olha a libertação de conseguir ler e ela conseguir circular na cidade. Sabe o que o filho disse para nós, adultos, quando fomos conversar com ele? Eu não quero uma mãe vagabunda. O que ele quer? O que ela quer agora aprendendo a ler e escrever aos 74 anos de idade? Ela está pensando em coisa ruim na cabeça. Vocês imaginam isso? Olha lá, violência, bom, sem contar a violência sexual. Filhos, netos batem nas mães. O que acontece com a pessoa idosa? Ela vai denunciar? Olha o percentual que a gente tem lá. Vocês acham que todo mundo fala? O constrangimento dessa mãe de dizer, ou desse pai, de dizer assim, olha, apanhei do meu próprio filho. É muito difícil trabalhar com o público que teve essas violações. Que destrói a imagem do próprio filho, né? Quer dizer, viola duas vezes. Duas vezes, porque ela disse, olha, eu fui incapaz de criar uma criatura que eu amei e não me devolveu o amor. Ou, o que eu errei? Estive tanto fora de casa. A violência institucional, vocês podem ver que aparece com um percentual desse tamanhinho, porque não se denuncia. Educadores que violentam, os cuidadores que violam as idosas, os idosos não aparecem nessa estatística, porque a instituição guarda isso dentro dela. Raramente aparece. Né? E isso é uma verdade. Vamos passando a discriminação, né? E aí outras formas de violência. Então nós não estamos brincando não, certo? Bem, aqui agora para a gente dar uma fechada. O que é importante então vocês terem conhecimento? Acho que nesse momento que vocês vão se aproximar deles. Existe uma rede de serviços
comandados por políticas públicas que garantem direitos a pessoas idosas. E esses direitos estão na Política Nacional da Pessoa Idosa, de Direitos da Pessoa Idosa, aprovada lá em 1994, e depois em 2003, o Estatuto da Pessoa Idosa. Essas políticas públicas, estamos pensando aqui algumas delas. Política de habitação, Minha Casa Minha Vida, obrigatoriamente tem que construir um percentual de casas com acessibilidade e direcionada à população idosa, é obrigação, assim como tem um percentual a pessoa com deficiência, para acessibilidade, certo? Política de assistência social, que é quem recebe essas denúncias através desse centro de referência especializado em assistência social, que aí tem equipes de psicólogos e assistentes sociais, advogados e outros trabalhadores da sociologia, da administração. A política de saúde, com programas de educação e saúde, com programas e serviços vinculados ali à farmácia popular. Eu trabalhei com educação e saúde com idoso, né? E aí eu brincava com elas porque a gente tinha um educador físico aqui pela universidade, tinha um educador físico, nutricionista. As meninas da nutrição tomaram uma tristeza, porque assim, a gente não quer mais esse negócio de discutir aí da nutrição, porque a gente está assistindo o Globo Repórter, lá diz pra gente toda, as meninas enlouqueceram. Aí o rapaz da educação física era bonitão, alto, aí fazia umas atividades lá que era de massagem, eu só assistindo aquilo, né? E olhando para ela. Elas davam gargalhadas, né? Eu digo, entendi por que vocês querem educação física, né? Suas safadas, estou bem aqui, de olho em vocês. Mas, claro que isso brincava e elas também adoravam ele, né? Além de ser bonitão, uma pessoa super gentil e acessível, né? Então reunia várias coisas que as mulheres gostam, independentemente do ciclo de vida, certo? Então presta bem atenção. Fazia com que elas se movimentassem, e essa era a ideia de uma parte do trabalho de educação e saúde. Mas tinha outra, né, de prevenção, tinha outras. O próprio BPC, alguns idosos, e provavelmente lá o BPC é uma conquista recente, é um benefício de prestação continuada de um salário mínimo para idosos em situação de abandono ou cuja renda per capita na vida familiar, no grupo familiar, é de até 1/4 do salário mínimo. Ele tem o próprio recurso, certo? De um salário mínimo. Muito bem, são alguns de uma rede que tem. O que está faltando aqui, que eu não trouxe para vocês, nem para ilustrar? Qual é a política forte, que é a primeira que nós pensamos, e eu não trouxe aqui para ilustrar? Qual é a política que está faltando aí? Tem assistência, saúde, está ali saúde. Farmácia popular, distribuição de medicamento gratuito, para as doenças crônicas e tudo mais. Mas qual é a política que está faltando ali fortemente? Política social. Uma política social de? Não, previdência poderia ter citado ali, eu só trouxe algumas. Está faltando a educação. Pensa. Eu botei. Não. Educação e saúde é um programa da política de saúde. Educação é educação. Política de educação. Aquela que abre a porta da escola para a pessoa idosa que não foi alfabetizada se alfabetizar. Aquela que abre a porta da escola para a inclusão digital, para viajar no meio digital. O SESC tem um programa nessa área, bem interessante. Tem a educação de jovens e adultos também, né? Mas os adultos chegam bem ali, bem pouco a pessoa idosa, né? Dentre os serviços, né, os serviços que a gente tem trabalhado bastante hoje na área da assistência com a pessoa idosa, é aquele SCFV, que é o que vocês vão visitar, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é este serviço que recebe a pessoa idosa 1, 2, 3 vezes por semana, para que ela desenvolva atividades de arte, educação, cultura, mas especialmente de convivência social, certo? Ela vai, olha a palavra, ressignificar a sua presença no mundo.
ela vai ter amigos. Prestem atenção nessa palavra, se eles vão dizer para vocês. Eu estive recentemente fazendo um trabalho em Bragança Paulista, e lá eu conheci um serviço previsto também na política de assistência, que é o Centro-Dia. Esses dias, um colega de vocês, desavisado, coloca na manchete do jornal: Porto Alegre tem a primeira creche do idoso. Ai, meu Deus, a gente trabalha tanto para a criatura me dizer um negócio desse. Não existe creche para o idoso. O nome do serviço é um serviço, chama Centro-Dia. O que acontece? E eu brigava com o secretário aqui de saúde, o Candiz, dizia: a professora não gosta que eu fale, porque não é creche. Olha como a gente volta, né? É Centro-Dia. Centro-Dia, o idoso pode chegar às 8 e sair às 5 da tarde. E tive a oportunidade de conversar com várias idosas, muitas que deixaram de trabalhar e quando voltaram para casa, ou tiveram essa experiência de viver em casa, elas ficaram sozinhas, começaram com a bebida alcoólica e começaram a passar mais tempo com janelas e portas fechadas. Esse Centro-Dia é para isso, né? É para ela poder conviver com outros. E o que elas diziam muito para a gente? Né? Olha, o que eu mais gosto aqui é que a gente tem amizade. Sabe quando chega sexta-feira? Eu já fico com pena porque vai ter sábado e domingo e eu não vou vir aqui. Eles têm aula de teatro, elas são 25 idosos. Tem aula de teatro, elas têm o professor de educação física, o fisioterapeuta que vai lá para o movimento, elas saem para atividades culturais, né? Ali tem toda uma alimentação balanceada, tem roda de conversa, ok? Ou seja, é um atendimento que ele é vinculado à expectativa, às demandas da pessoa idosa. Não somos nós que vamos ir determinando. Eles têm plenas condições, né? Assim como nós temos hoje sobre nossas vidas, eles também, de escolher que cardápio é esse. Nós, como trabalhadores nessa área, nós temos que provocar um cardápio de ações, de movimentos, tudo adequado a cada ciclo de vida. E as condições, tinham muitos cadeirantes. Então, na hora de almoçar, eu estava com uma de 86 anos. Eu disse: vamos lá para a fila. E ela assim para mim: não, primeiro eles se servem porque eles estão na cadeira de roda, vão demorar mais, precisam de ajuda. Então, deixa eles se servirem primeiro, depois eu vou. Não te preocupa, podemos continuar conversando. E uma conversa serena. Por que existe o Centro-Dia? Porque é verdade que as famílias trabalham, os adultos da casa, e se preocupam em deixar o idoso sozinho em casa. Então, este é um espaço que ela não perde a continuidade de convivência com a família, porque nas ILPIs funciona assim: eu vou nesse final de semana, não, eu vim aqui lhe ver sempre. E aí eu vou. Aí o meu pai e a minha mãe dizem assim: me leva para casa. Eu não gosto de ficar aqui, eu tenho saudade de casa. No outro final de semana, eu que vim e ficava 2 horas, já vou ficar 1 hora. No outro eu vou pular. E assim vai a ruptura de vínculo paulatina. Porque cada vez que eu vou e ele me diz, me leva para casa, me dói também. E aí eu vou me convencendo de que lá é o melhor lugar para ele. Certo? Porque eu estou convencida pela sociedade como um todo que o que movimenta a engrenagem da minha vida é o quanto eu vou ganhar e o quanto eu posso consumir. E para isso eu preciso trabalhar. E trabalhar cada vez mais. Só para fechar a questão financeira... Para a gente debater um pouquinho... Isso. Só para fechar a questão financeira, seu Ademar, é o seguinte. Algumas vezes que é chamado de doação não é recebido como doação, certo? Né? Desde que não a partir do imposto de renda. Certo? Por quê? Porque existe nas diferentes áreas conselhos que deliberam, conselhos de políticas públicas, que deliberam sobre pauta do que é prioritário no município. Então, o lugar, na verdade, para essa discussão de doação, quando ela efetivamente é uma doação,
Porque algumas empresas, elas falam, a Gerdau, né, que está agora no olho do furacão. Eu fui a alguns encontros que ela apresentava lá creche, papapá, como doação. Não era doação. Era uma isenção do imposto de renda. Se é isenção, não é doação. É o dinheiro que eu tinha que mandar para pagar o imposto de renda, eu desloquei e deixei aqui. Agora, pode fazer isso? Pode, perfeito. Só que ela não pode determinar o que vai ser feito. Certo? Quem é que tem que determinar? São os conselhos de políticas públicas. E é com estes que nós temos que discutir, né? Para que esses recursos entrem nos respectivos fundos, e no idoso tem fundo municipal, fundo estadual, fundo nacional do idoso. No fundo, porque a partir do recurso no fundo, quem decide sobre recurso não é o prefeito, não são os vereadores, é este conselho que se constitui paritariamente entre sociedade civil e poder público, né? Alguns conselhos cooptados por alguns prefeitos, mas alguns conselhos funcionando tranquilamente nessa discussão, né? De dizer, olha, que bom que é construir os banheiros. Vamos lá, é aqui, vamos construir 10 banheiros aqui, tem mais escola com banheiro, com falta de banheiro, então vamos construir 2 aqui, 2 e 2 e 2, é o conselho que tem que definir isso. Pois é, mas professora, aí a classe empresarial se encolhe, não dá nada. Eu estou dando essa experiência, que eu tenho 30 anos de empresário, tenho 18 como economista. A classe empresarial dissociou-se da sociedade e nós não temos mais o que fazer. Porque são 2 universos literalmente opostos. Tanto é que nós não convidamos José Litro, Adroaldo Cassol, não convidamos ninguém para vir numa universidade. Aliás, eu perguntando certa vez para o Adroaldo e para o Ademar Cassol, eles disseram que todos esses anos que eles estão aqui, eles entraram uma vez na Univale. Essa dissociação é que eu acho, é isso que eu quis trazer a pauta, só isso. Então, a Gabriela quer falar, o Afonso já se inscreveu, o Vitor vai mandando, e talvez a gente pudesse fazer as questões em bloco, o que vocês acham? Né? Para a gente poder ganhar tempo e procurar fazer questões rápidas e respostas rápidas, né, para atender todo mundo. Podemos ficar aí noite adentro, não tem problema, eu estou motorizada. A Gabi vai falar, depois o Afonso, né, e os outros. Eu acho que começa quando você olha, por exemplo, num ponto de ônibus e você vê o símbolo do idoso e é um símbolo que ele está prostrado, de cabeça baixa, com uma bengala, assim. Só falta a baba. Sinceramente, quando começa toda essa ideia que impõe de fragilidade que o idoso tem que ter e é obrigado a ter, eu não sei. Por exemplo, os direitos do idoso, eles vêm para acrescentar, a gente quer defender isso, que eles não vêm para limitar o idoso e dizer assim, não, agora você pode parar de trabalhar, mas não quer dizer que se você quiser continuar a trabalhar, você não possa também. O direito, ele veio para acrescentar e não para limitar, que é o que a sociedade está impondo. A nossa turma, ela propôs a vivência para criar e quebrar esse estereótipo, que seria a do idoso frágil, ou também a do idoso que é obrigado a, por exemplo, ser fitness. O idoso ser fitness toda hora, tanto quebrar os 2 extremos, entende? A gente vai visitar as 2 casas que são totalmente diferentes pelo fato de que em uma o idoso é extremamente ativo. O idoso está lá e ele tem uma atividade e ele quer estar lá. É uma geração que já se contradiz a esses estereótipos que são impostos. Na outra já é uma casa, um ILPI, LPI, onde os idosos eles já não têm, pelo fato de doenças que eles foram afetados, já não tem mais tanto desenvolvimento intelectual, digamos assim. É um outro estágio. Que não inclui a parte do idoso hoje em dia.
E a gente vai vivenciar e passar lá 2 dias para fazer uma revista multimídia sobre isso. Eu não sei se já foi explicado para os alunos de serviço social sobre esse trabalho, que a gente quer mostrar e coletar narrativas de vida, principalmente. A gente quer valorizar o idoso pela trajetória dele e não pela ideia que é imposta. A gente quer, o espaço que o idoso conquistou não foi pela sabedoria, foi pelo conhecimento que junto com a experiência se tornou sabedoria. Então a gente quer mostrar isso, mostrar o espaço que ele conquistou e o que ele tem para contar para a gente por causa disso. Porque no Brasil não é como as faculdades que o Ademar falou, que na Alemanha eles são valorizados justamente por causa dessa experiência, porque eles têm algo para falar e porque eles passaram a vida inteira colocando em prática tudo que eles aprenderam e vivendo. A gente quer vivenciar um pouquinho isso. Eu vou abrir para a prof da banda. Agora o pessoal vai falar um pouquinho, vai explicar e vai abrir para as perguntas também. Agora é a vez de falar do Afonso. Tá, assim, a gente teve uma dialética assim do que é o idoso. Eu até queria levantar a pergunta do porquê os 60, porque a gente ficou, inclusive na aula da Daniela, ela não está presente aqui, nessa questão de conceituar o idoso. Não sei se isso é certo ou não, mas sei lá, é meio que uma pergunta mesmo, não tenho nada para afirmar, assim, só queria esclarecer. Eu vou dar uma situada só no período Constituição e pós, nessa luta de direitos da pessoa idosa. Né? Há uma referência mundial de um padrão. Então, a discussão é 60 ou 65? Essa era a discussão. Né? Por que tem que definir ciclo de vida e faixa etária? Para fins de garantias de direitos. Se você poderia me dizer, então poderia ser 65? Poderia ser 65. Né? É para fins de garantias de direito. Você tem que estabelecer. Estabelecendo, já não temos essa garantia assegurada, sem estabelecer menos ainda. Então, o 60, ele tem que vir para nós como um marco de um processo que já vem se desenvolvendo nos 30, nos 40, nos 50, não começa aos 60. Ele é um marco para que lhe garante alguns direitos, a partir dos 60. Mas ele está num processo de envelhecimento que vem desde antes, certo? Eu queria só reforçar algo que a Gabriela falou. E LPI não é para ter idosos com demência. Vocês vão encontrar idosos em confinamento social e aparentemente sem desenvolvimento cognitivo. 2 dias de convivência vocês vão se surpreender com boa parte deles. Lhes foi imposto pela sociedade, filhos, que ao estar ali e pela falta de elasticidade da sua capacidade participativa e ativa naquele espaço, ela vai encolhendo e ele vai encolhendo. Mas ele tem a mesma condição daquele que está lá no grupo. Só que quem está lá no grupo, ele saltou antes para a vida. Ele disse, não, para aí, eu vou tocar minha vida aqui. O que a senhora me disse, não, eu não vou ficar sentada em casa esperando você me ligar. Entende? Elas dizem e eles dizem isso. E quem foi pego no contrapé foi levado para lá. Mas não é pela incapacidade de conviver e tampouco de ter capacidade cognitiva. Né? Ele vai fechando, sabe? Ele vai fechando nas relações. A casa não... E a casa vai te sustentar que ele não tem capacidade. Isso é que é o perigo. A casa não tem essa característica, ela não é uma casa que atende esse perfil de pessoas. Uhum. Mas, porém, as pessoas que estão lá, apenas uma das senhoras, como colocar isso? Ela consegue e ela não sofre de nenhum tipo de deficiência cognitiva.
nenhuma demência. Exatamente. A demência é muito frequente, né, quando a pessoa... Mas não é uma casa que recebe pessoas com essa... porque é a maioria. A Orionópolis já tem essa característica Isso aí de priorizar as pessoas. Lá é diferente. Então, Tá? mas Mas é um LPI, conceito, não. né? Eu queria acrescentar duas coisas sobre a idade, Mano, porque e esse tipo de desenho que faz aí na sociedade, juntando o velho já arqueado, assim, eu paro ali no estacionamento da universidade, até, eu acho que era bom questionar isso, se a universidade... Os conselhos municipais de idosos estão questionando já apagaram, não é para pôr. O que eu acho que é o seguinte, olha, o velho brasileiro, ele tinha envelhecimento precoce. Os meus colegas de infância, que não tiveram a possibilidade de nutrição que eu tive, está todo mundo velho, fico com vergonha de ficar lá do lado deles, não porque eu uso uns rebocos aqui legalzinho e tal, né, porque a estética também ajuda, né, botar um rabinho, essas coisas. Mas há um envelhecimento assim, muito grande das grandes periferias brasileiras, né? Só envelhece com 40, 45 anos. Então nós somos assim privilegiados na nossa nação. Eu sou um velho privilegiado. O Ademar, sem dúvida, nós somos, né, com 66, o pessoal diz que a gente não tem essa idade, essa coisa toda, né? A gente dá uma enganada boa, mas a maioria dos velhos do Brasil tem envelhecimento precoce. Nós somos uma nata que conseguiu, né? E agora a gente está tendo assim, né, uma geração que tem uma sobrevivência melhor. A turma que nasceu no meu ano, aí, nosso ano 49 para cá, também as famílias foram 4 filhos, essa coisa, agora tem uma diminuição drástica. Então, uma coisa que eu acho que a lei, ela veio com esse estereótipo que era verdade. O brasileiro ficava velho cedo, muito cedo. Isso está, eu não sei os dados, porque eu não estudo essa área, mas eu acho que até é interessante verificar como é que esse envelhecimento precoce ele vai cedendo. A segunda coisa... O estado de maior longevidade é Santa Catarina, no Brasil. E a média é 76 anos. Isso aqui é a Europa do Brasil. 76 anos. É que aqui é a Europa brasileira. Isso é a Europa do Brasil. Nós estamos do lado privilegiado pelo Brasil. Isso aqui, se você for para o norte, querido, você vai ver o que é uma pessoa com 40 anos, muito mais velha do que eu. Tá? A segunda coisa que eu queria assim, ajudar nesse debate que foi provocado aqui, é sobre o conceito de lar. Quando a gente foi fazer Orionópolis, o pessoal vinha nos visitar e dali nasceram vários asilos. Esse asilo aqui, ele tem a planta de lar. Tem agora um asilo que tem o nome de lar, que é lá em Vila Nova, que nasceu com a planta lá de casa, que era feita por estudantes de arquitetura lá da UFS. Tudo que tem lá foi um tirão. E a coisa que a gente queria era que não tivesse o nome de lar de idosos, nem o nome de asilo de idosos. Tinha um asilo lá da Zuma, né? Para nós era uma revolução. A segunda coisa, não era um lar onde o velho e a criança que estão em estado de abandono não pudessem conviver. Nós temos lá uma mulher que morreu, ela veio lá de Chapecó, ela não falava e tal, ela estava na cadeira de roda, foi tirada lá de um subúrbio, e ela adotou uma menina desse tamanho, que era aqui de perto da Colônia Santana, tirada do mato também, que era uma menina com deficiência. E ela cuidava da menina, havia uma troca, e há até hoje um tipo de troca. Então eu acho que esse conceito, vamos dizer, de lar, de convívio, né, ele rompe com o tal do confinamento. Nós tirávamos pessoas lá da Colônia Santana, para que a Colônia Santana também aprendesse a fazer com que
ali se transformasse em lar. E a coisa que a gente não aceitava era colocar cadeado na porta. Essa foi a primeira coisa que apareceu no nosso conceito assim, de voluntários. Vocês imaginam que tinha 215 voluntários lá. Era tudo que está lá, foi voluntariado da sociedade. E trouxe uma nova visão. E aí que eu acho que a gente também tem que ser ético nesse trabalho, que é o quê? O que é a ética? É fazer aquela reflexão crítico-criativa sobre aquilo que a gente está vendo e analisando. Nós vamos aprender isso depois na ética. A postura de quem vai fazer crítica e ao mesmo tempo criativa. Essa discussão que você fez aí sobre 60 anos vai obrigar a gente a manter dos 60, mas tirar o negocinho ali que o cara já está caindo dos pedaços. Por quê? Ser velho não é ser resto. É ser gente que quer ser feliz. Um povo que não cuida das suas crianças e dos seus velhos não é um povo que merece respeito. Então essa coisa de diminuir a aposentadoria, mexer com a turma para lá, né, dos 60 e tal, isso aí é desrespeito com a nação, consigo mesmo. Quer mexer com outras coisas, outros dinheiros, outros fundos, como ele estava colocando, vai fazer comparativo com outros países. Nós temos governantes que estudaram no norte e aprenderam a olhar o seu povo como se fosse resto de povo, como a Europa sempre olhou os povos, com o seu eurocentrismo. Isso é uma crítica filosófica que eu estou fazendo. Tá? Então eu acho que é por aí também que a reportagem, ela precisa se dar o direito de verificar que alternativa está tendo por aí. Botar isso à luz. Né? Agora, Eduardo. E daí mais alguém quer fazer pergunta, já pode fazer em seguida. Eduardo faz, você faz, né? Para a gente poder responder em bloco. Acho que temos mais conta. Eu tenho duas perguntas. O Aguinaldo citava, se referiu às unidades em que os idosos são beneficiados. Aí eu pergunto para a dona Bernadette, que entra neste meio. Isso ocorre... Tudo é bem alto para todo mundo ouvir. Perdão, vou repetir então. Citava, o Aguinaldo citou as faculdades em que os idosos são reverenciados. Eu pergunto à dona Bernadette se isso ocorre dentro da sala de aula, se ocorre nesse meio que a senhora vivencia. Dentro da sala de aula, sim, são respeitados os colegas. E muito bem acolhidos. Eu sempre comento que a juventude deles, então, de da igreja, não tem nenhum preconceito de isso. Pelo contrário, eles sempre me procuram com algumas dúvidas e a gente, com o tempo de vida, um tipo de opinião, não consigo. E aí, outra pergunta é assim, foi citado várias vezes a falta de incentivo. Acho que pelo Alimar, pela senhora. E a senhora dizia que a gente tem que ver o futuro que nos espera. Eu, particularmente, acho que a gente tem que ter sensibilidade, nós jovens temos que ter sensibilidade e a responsabilidade de pensar também no presente dos nossos avós, dos nossos bisavós, no futuro dos nossos pais. E aí eu pergunto para vocês, que todos podem contribuir agora, a falta de incentivo tem que partir de quem e de que forma? A visão de vocês. Da própria família. A própria família dá apoio, como o velho, quando o idoso quiser se movimentar. O movimento foi meu, mas eu tive apoio dos filhos, das noras e dos netos. Eles se sentem muito felizes. Minha avó está na faculdade. Então, esse apoio, inclusive eu tive ideia de parar, porque eu achei que vai me levar para onde? Foi quando eles chegaram, foi fazer o quê? A cabeça acabou. Eu sou filha de pais de agricultores, e minha mãe, aos 80 anos, já era assim. Então, esse é o medo. Agora, pode eu vi um documentário, na realidade não é uma pergunta, né, mas só para enfatizar, assim, tipo, eu vi um documentário que foi no mês passado, de uma tribo que ela estava fazendo a mumificação das pessoas que eram os anciãos da tribo lá atrás,
E aí, na realidade, só tinha um daqueles senhores que sabiam esse processo de mumificação e que passou, no caso, para o filho dele e para o outro filho do meio, assim, sabe? Então, os anciões, no caso lá, que eram os idosos, eles eram considerados como legal, o que eles falassem era lei. Então, eles que passavam a dica, eles que passavam todo o processo, eles não eram vistos como pessoas dependentes, mas sim como pessoas com conhecimento absoluto e passavam aquilo para gerações e gerações. Só para enfatizar mesmo que o idoso não é aquela pessoa frágil, mas sim que tem um conhecimento muito amplo da vida, no caso. Eu acho que a gente deveria aproveitar que nessa nossa geração digital aí, embora só tem 30% do mundo aí que está na rede, e esses que normalmente seriam os grandes protótipos desse tipo de velho sábio, são da oralidade, eles ainda não estão na rede. E eu acho que o jornalismo hoje, ele poderia, como ele tem condições de ir além do escrito, jornalistas poderiam visibilizar isso e buscar nesse lugar onde não se vai e que está fora da rede. Nós tivemos aí um exemplo de que na Primavera Árabe havia uma grande ausência. No mundo inteiro nunca teve um movimento que ingressasse na rede. E o benefício da Primavera Árabe veio exatamente porque os movimentos foram para a rede. Né? E de repente aí nós temos um desafio de que o jornalismo possa, né? O jornalismo, embora seja muito fortalecido pelo escrito, hoje ele possa, pela audiovisualidade, ele possa buscar esse tipo de testemunho e trazer, como esse que você está lembrando aí. Para muita gente é exótico, mas esse sul do mundo tem tantas formas, e também lugares assim mais radicais do mundo, com climas dificílimos, tipo Polo Norte e tal, buscar esse humano que consegue viver muito tempo, com qualidade e com sentido feliz. Né? De repente isso aí vai trazer um choque ético positivo para Megalópole, a urbanização, que também é um milagre, né? Ver 18 milhões de pessoas lá no México, né? Consegue isso. Mas tem esse outro lado também, da falta, né, de autonomia, de qualidade de vida. Eu acho que isso aí é uma coisa boa que você devia continuar fazendo aí, né? Essa pesquisa, essa troca. Antes de chamar o Thiago, mais alguém quer falar aqui? Daí já faz a pergunta antes da resposta, todo mundo pergunta, né? E responde em bloco. Então, a dona Bernadette tinha falado algo de que nós, como jovens agora, temos que pensar no futuro que nós seremos os próximos idosos. E eu, trabalhando na vivência agora, eu fiquei refletindo bastante sobre como eu vou ser daqui a, 60 anos, como que vai ser a minha perspectiva de idoso. E eu pergunto para vocês como era no passado, quando vocês eram jovens. Qual era a perspectiva, qual eram as expectativas que vocês tinham para quando chegassem nessa idade? Se tem alguma. Olha o rótulo. Nós estamos aí, querido. Estamos no pedaço. Eu posso dizer assim, ó, eu vou te responder. Até porque eu nasci em Ituporanga. Okay? E eu sou de família de agricultores também. Eu tive o privilégio de ter uma mãe professora que incentivava os estudos. Mas a gente tinha uma enorme expectativa. Como eu serei aos 20, aos 25, aos 40, e uma busca incessante de o que seria isso. E eu tinha muita ansiedade. O que eu vou fazer aos 50? Quem serei eu aos 60? E eu tracei, em várias dessas etapas, eu tracei metas e objetivos. Isso é uma brincadeira de mamãe, quando criança, por causa do professor. Mas a ansiedade é enorme.
Era assim que eu me sentia. Professor, Bernadette quer falar? É? Antes de mim, a Bernadette. É verdade.